A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Desde 2016, a SaferNet Brasil, uma associação civil voltada à promoção e defesa dos direitos humanos na internet, recebeu mais de 2,5 milhões de denúncias relacionadas a crimes de ódio. Mas afinal, o que pode ser considerado realmente discurso de ódio? E quais os limites entre ele e a liberdade de expressão? Para responder a essas e muitas outras perguntas sobre o tema e também abrir sua primeira temporada de 2022, o USP Analisa recebe as professoras da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e integrantes do Grupo de Estudos Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima e Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, e também o diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Nuno Coelho. Professores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, uma alegria debater esse tema tão importante aqui com vocês. Muito obrigada. Olá a todos que estão nos acompanhando e é um prazer estar aqui para debater um relevante tema como esse. Eu digo a mesma coisa, obrigado pela oportunidade e pelo diálogo. Para a gente começar, o que exatamente caracteriza o discurso de ódio? Ele é visto como crime pela legislação brasileira? Em relação ao discurso de ódio, a gente pode acabar analisando como que ele se caracteriza, Quando a gente fala sobre discurso de ódio, como que ele se caracteriza? Ele é um tipo de violência pautada na intolerância, ou seja, ele tem como base a não aceitação de diferenças culturais, religiosas, étnicas, orientação sexual, posicionamento político e assim por diante. É importante ressaltar que a desumanização é sempre um elemento presente nessa prática, que nós denominamos como discurso de ódio. E o discurso de ódio sempre está muito vinculado à utilização de palavras, não é só uma violência física, mas virtual e verbal, que tende a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude da sua raça, cor, etnicidade e assim por diante. Mesmo sendo veiculado por palavras, existe a potencialidade ou a capacidade de instigar violência, o ódio ou a discriminação contra as pessoas. Agora, quando a gente fala sobre essa questão de crime na legislação brasileira, o discurso de ódio, ele não é um tipo penal que a gente chama, não é um crime que está caracterizado como discurso de ódio, mas nós temos alguns artigos, algumas leis que disciplinam a matéria sobre, por exemplo, injúria racial preconceituosa, o artigo 20 da Lei 7.716, que tipifica a conduta de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, Então, não é um tipo penal específico. Quando a gente fala do artigo 20 da Lei 7.716, que é de 1989, pode aparentar que seja a caracterização do discurso de ódio, mas na realidade ela é mais estrita, porque se a gente for ver, ela só fala sobre a questão de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, por exemplo, a gente não vê a questão da orientação sexual, diferenças culturais, questão de gênero. Então, ele é mais restrito, então entra naquilo que a gente chama de discurso de ódio. E aí a gente tem a Lei 13.104, que é a lei que instituiu o feminicídio. A razão da prática do homicídio é o gênero, Então é o ódio contra as mulheres. A gente tem o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é a injúria preconceituosa ou racial, mas novamente, ele é mais restrito. Os elementos discriminatórios são relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem ou até condição da pessoa ser idosa ou portadora de deficiência. Complementando o que a professora Cristina acabou de falar, além desse aspecto criminal, eu acho importante analisar essa prática numa esfera civil também. No direito, quando se toma alguma conduta, essa conduta pode ter consequências na esfera penal, criminal, e não exclui as consequências da esfera civil. Então, o direito à liberdade de expressão, por exemplo, é garantido, mas também o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal
Federal garante a inviolabilidade, a intimidade, a honra, a imagem. Então, o Código Civil traz consequências caso esses direitos sejam lesionados, que é a reparação dos danos materiais e morais. E até nesse contexto do discurso de ódio, é importante a gente mencionar também a possibilidade do dano moral coletivo, que já tem sido reconhecido pelos tribunais, né? O dano moral coletivo é caracterizado por essa violação a valores extrapatrimoniais, né? Valores de extrema relevância para a sociedade e que comporta consequência jurídica, porque aquele que pratica pode ser condenado a reparar, pagar um determinado valor em virtude dessa sua conduta. E também o dano social. O dano social, às vezes, é caracterizado como consequência do discurso de ódio, que às vezes fomenta, por exemplo, incendiar a casa de alguém. Às vezes, o discurso de ódio pode começar na internet e nas redes sociais e ter consequências no mundo físico, e em virtude desse sentimento que vai sendo alimentado até essas situações mais graves, que pode caracterizar, além de crime, também um dano social, que cabe essa consequência além das consequências penais. Eu gostaria de completar esse quadro trazendo a responsabilização por crimes de ódio que pode advir do sistema de responsabilização político-administrativo. 2 pontos em especial. Em primeiro lugar, a prática, quando imputada a um agente público, pode configurar improbidade administrativa. Uma lei extremamente importante, como sabemos, que exatamente milita a favor de manter-se o gestor público nos limites da lei e da Constituição. E constituirá a infração à lei de improbidade administrativa aquele ato que atenta contra os princípios da administração pública, violando por ação ou omissão os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. O famoso artigo 11 da lei de improbidade, que traz os atos de improbidade decorrentes de infração a princípios da administração. Essa lei tem consequências muito importantes, né? Como nós sabemos, há aqui sanções gravíssimas impostas por ela. E, por outro lado, ainda nesse quadro da responsabilização político-administrativa, nós podemos também elencar o fato de poder constituir crime de responsabilidade, o ato do presidente da República e também ato de outros agentes previstos ali na Lei 1079, que são crimes de responsabilidade administrativa, atos que atentam contra a Constituição Federal e, especialmente, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Há um quadro muito robusto, mas como a professora Cristina começou por destacar, ainda merecedor de uma melhor sistematização, de uma melhor organização, tendo em vista os novos tempos e os conflitos e as dificuldades que vivemos. E em relação à liberdade de expressão, como nós podemos defini-la e até que ponto ela pode derivar para o discurso de ódio? Liberdade de expressão é um direito já muito debatido, porque é fundamental, foi um direito assegurado e conquistado às duras penas, e a gente sabe que em alguns momentos esse direito, quando ele foi mitigado, é um prejuízo social enorme, No entanto, assim, é difícil trazer um conceito de liberdade de expressão, porque existem vários, O que a gente fala quando se pensa em liberdade de expressão é que, primeiro, é um direito de garantia fundamental. Ele está amparado no artigo 5º da Constituição Federal, que garante a possibilidade tanto de liberdade de pensar, quanto a liberdade de exprimir seus pensamentos, de adotar uma conduta intelectual, se manifestando. No entanto, não existem direitos absolutos. Então, a liberdade de um indivíduo no contexto social, ela vai até começar o direito de outra pessoa. Eu costumo dizer, que a palavra mágica para a gente entender a liberdade de expressão, que é essa possibilidade de externar seus pensamentos, falar o que você acredita, ela tem que estar em equilíbrio com o direito à intimidade, à honra, à imagem das outras pessoas. Então, sempre esse equilíbrio. Vale lembrar aqui que o Marco Civil da Internet, que quando a gente fala em redes sociais, é um marco legislativo importante, ele traz, dentre os princípios do uso da internet no Brasil, a liberdade de expressão, mas no mesmo artigo 3º
a proteção à intimidade, à inviolabilidade da honra, da imagem, a proteção de dados pessoais, inclusive a própria Lei Geral de Proteção de Dados, quando traz os fundamentos da proteção de dados no Brasil, ela traz tanto a liberdade de expressão quanto a proteção à inviolabilidade da honra, imagem. Então, essa é a importância, né? Ou seja, você tem que achar um equilíbrio para que o direito, tanto o direito à liberdade de expressão seja assegurado, quanto também o direito, que é um direito fundamental, à proteção à honra, à imagem. Então, quando excede esse direito de exprimir os seus pensamentos, é quando você viola a intimidade, a honra, a imagem de outra pessoa. E aí tem as consequências que a gente já mencionou. E exatamente como a professora Cíntia acabou de mencionar, a gente tem um caso paradigmático, que foi o caso que a gente chama de caso Elvanger, que foi decidido no STF, Supremo Tribunal Federal, e praticamente a questão era que tinha o Siegfried Elvanger, que publicava obras literárias de cunho antissemita, racistas, discriminatórias, e a base da alegação dele era que a sua liberdade de expressão estava sendo cerceada, porque ele tinha o direito de exprimir as suas ideias sem sofrer qualquer tipo de restrição, quer do Estado, quer da sociedade. E o STF, ao decidir esse caso, acabou consolidando a questão do limite entre a liberdade de expressão e um discurso de ódio, porque ao elaborar a decisão, acabou se deixando consignado que o princípio da liberdade de expressão, como a professora Cíntia falou, não é absoluto. A gente precisa sopesar com outros direitos e outros princípios constitucionais. Portanto, quando a gente pensa na liberdade de expressão como um princípio e como um direito fundamental, inclusive para a democracia, a gente também não pode autorizar determinados abusos, como o desrespeito à igualdade, à dignidade da pessoa humana e etc., que era a situação nesse caso. A gente estava verificando um desrespeito à igualdade, à dignidade da pessoa humana, à liberdade da sua expressão religiosa, né, de determinado grupo. Então, nesse caso, o STF falou, olha, não é absoluto, portanto, o limite está aqui. A liberdade de expressão é, sim, um importante direito constitucional e um direito fundamental, é um importante princípio também democrático, mas nós não podemos deixar que isso permita abusos. E esses abusos são exatamente quando a gente acaba ferindo a liberdade dos demais. E, inclusive, o discurso de ódio acaba cerceando a liberdade de expressão do outro grupo que é atingido, porque as pessoas começam a se sentir um pouco mais violadas, ficam com receio de se expressar, elas não querem ser vítimas de mais ódio, então a própria liberdade de expressão do outro grupo acaba sendo violada. Então a gente acaba tendo esse limite, claro, não é uma regra clara, então eu não posso falar, olha, o limite estará aqui, mas é um sopesamento de valores conforme o caso. Eu sempre acho que a regra fundamental para a gente ver nesses casos está imputando adjetivos, o próprio adjetivo já tem o caráter de valor, né? Então, se está imputando adjetivos, significa que você já está ultrapassando esse limite. Você está falando o que a pessoa é. Então, dependendo do conteúdo desses adjetivos, a gente já começa a verificar a configuração como discurso de ódio. De destacar, né, como as professoras dizem, né, o fato de que não há direitos absolutos. Direitos fundamentais estruturam a ordem jurídica, né, estruturam a ordem constitucional, mas todos eles devem exatamente respeitar os fundamentos da ordem constitucional, da ordem republicana e democrática. Nesse caso, a gente tem exatamente esta preocupação em bem delimitar até onde vai o direito de expressar-se e gizar que ele não pode atentar, que o exercício desse direito não pode se dar de forma tentatória aos fundamentos da ordem pública, da ordem constitucional, a princípios constitutivos da nossa convivência, como o princípio da cidadania, que outorga a todos nós o direito de participarmos igualmente com palavras e iniciativas na construção do comum, do princípio da dignidade da pessoa humana, pessoa que sofre dano, né, em decorrência da veiculação de opiniões dessa natureza, e especialmente do princípio do pluralismo político. Pluralismo significa, não é, esse fundamento importantíssimo do Estado Democrático de Direito brasileiro, que a nossa ordem pública se constitui a partir da diferença. E não pode ser considerado lícito o ato atentatório contra os fundamentos da ordem constitucional.
Analisando o que a legislação brasileira fala sobre discurso de ódio e liberdade de expressão, que vocês já comentaram anteriormente, e pensando no contexto atual de um acirramento desse discurso de ódio, vocês acreditam que é suficiente a legislação que a gente tem hoje ou falta uma abordagem específica sobre esse tema? Sou da opinião que falta uma abordagem específica desse tema, como existe já em outros países, porque a gente viu que, de forma indireta, a legislação brasileira não tolera discurso de ódio, né? Até complementando, como o professor Nuno acabou de mencionar, né? Também o pluralismo ele é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, a Constituição proíbe atos discriminatórios com relação à raça, sexo. Então, o discurso de ódio ele tem, sim, uma vedação com status constitucional. Então, a Constituição não tolera. Mas isso não é suficiente, porque muitas vezes, por exemplo, na esfera criminal, fica engessada, porque em virtude da tipicidade, se não há um crime previamente previsto em lei, se não se caracterizar como uma injúria racial ou outros crimes já tipificados em lei, fica só na esfera civil as consequências. Então, eu acho que falta, sim, um regramento específico, né, sobre essa matéria no ordenamento jurídico brasileiro, até pelas consequências sociais que essa prática tem causado, né? A gente costuma aqui falar das lições do professor Miguel Reale, né? Fato, valor e norma. Então, quando um fato começa a ter um valor importante na sociedade, aí o direito precisa dar uma resposta eficiente. Eu acho que a resposta eficiente atual, que é essa tutela indireta, na verdade, ela não é a tutela ideal. Então, aí o direito precisa dar uma resposta direta, regulamentando na esfera penal, na esfera civil, essa prática. Eu concordo com a professora Cíntia, acho que não é suficiente, como até eu mencionei, mesmo a legislação que nós temos, ou os crimes que tratam sobre a questão de preconceito e também discriminação racial, não é suficiente para abarcar todos os grupos que podem ser atingidos por essa prática que é o discurso de ódio. É muito importante nós disciplinarmos a matéria, mas ao mesmo tempo eu tenho dúvidas, por exemplo, de disciplinarmos na esfera penal. Eu não vejo o direito penal como sendo a solução, né, para a gente reduzir esse tipo de prática. Para mim, sempre o direito penal deve ser uma intervenção mínima. Claro, se nós considerarmos que é importante tipificarmos e termos esse crime, antes de mais nada, nós precisamos pensar nisso como uma política pública, né, uma política criminal, para a gente não ter mais uma norma que, na realidade, não vai conseguir trazer um impacto e atingir a finalidade que ela possui. Então, não adianta só criminalizarmos, nós precisamos também da questão da conscientização, enfim, muito mais do que isso. E quando a gente fala sobre a disciplina dessa prática, que é o discurso de ódio que deve ser combatida, eu acho que é muito importante a gente mencionar a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância, que aí abarca todas as modalidades que a gente pode falar sobre discurso de ódio. E o Brasil já era signatário dessa convenção há muitos anos, mas foi agora, salvo engano, foi 2018 que o Brasil ratificou essa convenção. Então, agora, na realidade, nós incorporamos isso, né, no nosso ordenamento jurídico, e acho que vai servir de um bom parâmetro para a gente conseguir disciplinar a questão do discurso de ódio. Mas a grande questão que eu gostaria de ressaltar é que eu tenho minhas dúvidas se a melhor saída seria a criminalização e, enfim, a sua proteção via direito penal. Eu estou aqui diante de duas das maiores especialistas nesse assunto e aprendendo muito, como tenho certeza que os ouvintes também estão. Gostaria de ponderar sobre essa última questão, concordando com a professora Cristina com respeito a que a criminalização ela não será suficiente, ela não é suficiente para resolver problema nenhum problema social se resolve dessa forma, mas militando a favor da criminalização dessas práticas, pelos seguintes argumentos. Mas, claro, nunca desacompanhadas de outras políticas públicas que, sim, serão mais importantes para a repressão desse ilícito, né? Mas por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque isso possibilita uma melhor proteção das pessoas no exercício do direito de liberdade de expressão.
À medida em que nós vivemos ainda numa situação de relativa penumbra, não é, dos limites entre o exercício do direito ou a prática de um crime, não é, nós corremos o risco da aplicação desproporcional, desarrazoada de sanções de natureza penal, por exemplo. Depois, porque é importante criminalizar, acredito, porque isso tem um sentido, né, ou isso tem uma força constitutiva na opinião, no significado que as pessoas dão às palavras, na importância que o tema adquire. Na medida em que o direito penal sinaliza claramente que um atentado contra o pluralismo, um atentado contra a identidade, contra a democracia é crime, se sinaliza muito claramente para a sociedade o desvalor, não só jurídico, mas também político e moral dessa conduta. E também atentando para uma outra questão. Nós estamos num momento de viragem, né? A professora Cristina, a professora Cíntia são especialistas nesse assunto, que provavelmente é o mais importante do nosso tempo, do ponto de vista da longa duração, né? Nós estamos vivendo uma mudança dos fundamentos da sociedade em que a informação, em que o conhecimento se tornam centrais e tudo vai mudando e mudará a partir disso, né? Todas as profissões, as práticas educativas, a família e todos os relacionamentos, né? E nesse novo quadro nós precisamos de instituições que deem conta destas práticas, de dizer o que é lícito e o que é ilícito, atendendo ainda, então, a um último argumento. O crime de ódio hoje ele não é um fenômeno individual, no sentido de que ele não é um fenômeno, não é a expressão de alguém que tem uma certa opinião, que não gosta desse ou daquela identidade, né? Mas é muitas vezes uma prática e um discurso produzido de modo intencional, muitas vezes profissionalmente, atendendo a determinados objetivos políticos e financeiros. Então, há muitas questões relativas a isso que exigem um novo regramento. Acredito que os parlamentos precisam dedicar-se a isso de modo muito consistente. Também acho que o direito penal é a última ratio, né? Mas, infelizmente, em alguns casos não tem como afastar, até porque a gente pensa em direito penal, a medida privativa de liberdade, não só, né? Existem outras sanções, como as penas alternativas, como prestação de serviços à comunidade, que, se essas sanções forem aplicadas de forma bem eficiente, assim, interessante, elas têm um conteúdo pedagógico muito desejável, né? Se a gente imaginar, se é um discurso de ódio contra uma determinada raça, né, o gênero, então a prestação de serviços à comunidade em favor dessa raça, dessa etnia, então às vezes pode ser aplicada essa sanção de forma com conteúdo pedagógico, né? Não só realmente a restrição de liberdade, que eu também não vejo assim como solução. Mas sim, eu pensei nas penas alternativas. E a experiência de outros países, né? Como no Canadá, o Código Criminal canadense já tipifica o discurso de ódio no artigo 319. Lá tem uma previsão de uma sanção muito pequena, né? De até 2 anos, mas assim, essa sanção pode ser afastada por outras sanções, como essas de prestação de serviços à comunidade. Eu queria aproveitar esse gancho que a professora Cíntia puxou e pedir para vocês comentarem como é a legislação sobre discurso de ódio em outros países. A professora mencionou aí o Canadá e também que diferenças vocês destacariam em relação à legislação brasileira. A gente tem alguns exemplos que servem pelo menos para a gente poder comparar como a matéria disciplinada no Brasil, como a gente está debatendo, não existe, né, o crime de discurso de ódio, mas existem vários tipos penais relacionados à discriminação e outras manifestações preconceituosas. Um exemplo que é interessante, eu vou falar sobre 2 extremos, né? Um dos extremos são os Estados Unidos. A Suprema Corte estadunidense, ela destaca que as limitações no campo da liberdade de expressão somente ocorrem se há incitação para a prática de atos violentos, o que aponta o quê? Para uma concepção mais formal da liberdade, a qual ignora a força silenciadora que o discurso opressivo dos intolerantes pode provocar para os seus alvos, para as suas vítimas. Como eu disse, existe o discurso de ódio, você acaba cerceando o direito à liberdade de expressão das vítimas, né? Porque é sempre voltado a um determinado grupo. Elas ficam um pouco mais reprimidas de se manifestarem, de agirem. E nos Estados Unidos, a linha que estabelece o limite entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, que não é autorizado, é exatamente a incitação para a prática de atos violentos.
Já a Alemanha é o outro extremo. Esse limite entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, na realidade, eles acabam protegendo muito antes. Então, não basta só a prática de atos violentos. Então, eles possuem a criminalização de teorias revisionistas, até por causa do histórico deles, o período do nazismo. Então, a publicação de argumentos científicos, pessoas que buscam distorcer a história, quem reproduz a lógica nazista, etc., já está, esse tipo de conduta é criminalizada e a gente encontra os tipos penais tanto no artigo 135 como 180 do Código Penal alemão. É interessante porque na Alemanha nós verificamos uma criminalização já antecipada, não é necessário incitar a violência ou incitar a determinadas condutas hostis, mesmo que seja no ambiente virtual, pelo grupo que está oprimindo as vítimas. Basta publicar argumentos que são pseudocientíficos, ou também, claro, né, continuar com teorias revisionistas, que até foi o caso Elvanger que a gente citou, que era uma teoria revisionista, né, falando que, na realidade, praticamente não houve vítimas no Holocausto. Então, esse tipo de teorias revisionistas, não importa o impacto que isso gere na sociedade. Eu não quero verificar o quanto que isso vai cercear. Já é prévio, basta ter a conduta. Então, a gente tem esses dois exemplos desses extremos na legislação quando a gente pensa em estudo comparado, né, em outros países. É interessante que essa consequência nesses países, né, dessas opções, como esses extremos, elas estão muito fundadas até na origem social, né? Os Estados Unidos, por exemplo, se caracterizam por uma colonização em que as pessoas foram para lá fugindo de um controle religioso. Eu lembro que quando eu fiz o pós-doutorado lá na Fordham Law School, eu fiz uma disciplina que era sobre liberdade de expressão. E o professor que estava ministrando essa disciplina, ele sempre destacou isso. Então, os Estados Unidos, eles têm uma preponderância pela liberdade de expressão. Até quando a gente estuda direito comparado, né, a gente tem que entender as raízes, porque o povo estava querendo garantir a sua liberdade religiosa, né? E daí grande parte dessas pessoas que foram para os Estados Unidos. E como a professora Cristina mencionou, a questão histórica, né, na Alemanha, com o nazismo. Então, refletindo para o Brasil, assim, o Brasil, na sua gênese, é plural, né? Até a forma de colonização é plural, todos os processos de imigração consolidam esse pluralismo no Brasil, então realmente não tem margem aqui para o Brasil, assim, tolerar esse tipo de discurso que tem esse alvo, né, de alguma parte da população, em virtude do seu gênero ou raça. Então, esse alerta é importante para toda a população. Quando a gente aborda essa linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio, tem um outro conceito que ganha destaque, que é o de minorias sociais. Embora exista uma confusão em relação a esse termo, já que parte das pessoas pensa que ele está ligado ao número de indivíduos, o significado dele é bem diferente. Qual é, então, o conceito de minorias sociais e como essas minorias são tratadas pela legislação brasileira? Como bem mencionado, a questão das minorias não é quantitativa, não é pelo número. As minorias sociais, se a gente for buscar uma definição, elas são as coletividades que sofrem processos de estigmatização e discriminação na sociedade, resultando em diversas formas de desigualdade ou exclusão social, mesmo quando constituem a maioria numérica de determinada população. Então, a gente pode considerar como exemplos de minorias, por exemplo, os negros, indígenas, imigrantes, mulheres, homossexuais, idosos, portadores de deficiência e assim por diante. Então, isso independe da quantidade numérica. Até se a gente for verificar a quantidade de mulheres que existem no país, então a gente não poderia chamar de um grupo minoritário, uma minoria social, mas a questão está conectada com a estigmatização, a discriminação, o cerceamento de alguns direitos. E aí a gente tem diversas leis e artigos na Constituição que acabam protegendo esses grupos. A gente tem o próprio artigo 5º, que a professora Cíntia mencionou, que fala sobre a
igualdade de todos perante a lei. A gente tem o artigo 215, parágrafo 1º da Constituição, que também protege as manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes de processo civilizatório nacional. A gente tem o artigo 216, que estabelece como patrimônio cultural os bens da natureza, material e imateriais, portadores de identidade, ação e memória. E aí a gente tem a Lei Complementar 75, de 1993, que coloca as minorias étnicas sob a tutela do Ministério Público Federal. Nisso a gente tem diversos. Nós temos a Lei do Genocídio, de 2889, e a 7.716, que a gente falou, que disciplina a questão sobre os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E temos também diversas convenções internacionais que o Brasil ratificou. Então, quer dizer, a gente tem uma legislação muito ampla que busca proteger esses grupos que a gente chama de minorias sociais e que também são muito vítimas de discursos de ódio. E como o professor Nuno colocou antes, né, o pluralismo, que é uma característica do Brasil, o artigo 3º da Constituição Federal traz como fundamento da República Federativa do Brasil, um deles é justamente a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, é um fundamento da República Federativa do Brasil. Daí a sua importância, o reconhecimento do direito dessas minorias que a gente identifica em razão desses processos de estigmatização que a professora Cristina colocou. Exato. O que nós entendemos por minoria não passa por um critério numérico, né, mas passa pela compreensão da história, né, a história que estigmatiza, a história que exclui, né, e mulheres não são a minoria da população brasileira, né, são minoria no sentido de que encontram óbices ao exercício dos direitos extraordinariamente resistentes e que exigem, desafiam a proteção estatal por políticas públicas, por leis de proteção de caráter civil, administrativo e, inclusive, penal. Eu até queria só lembrar um caso que foi decidido também recentemente, foi em 2018 no STF, que era a questão do sacrifício de animais em religiões africanas. E, na realidade, foi autorizado, porque, ao mesmo tempo, tinha a questão de ser um crime ambiental e, por outro lado, a proteção da religião e das manifestações culturais desse grupo. E o STF acabou decidindo por autorizar e não se constituir como um crime ambiental os sacrifícios especificamente para essas atividades religiosas, que na realidade o animal não recebe nenhum tipo de tortura ou não sofre, depois existe um preparo e é ingerida a própria carne do animal, então quer dizer, também não é simplesmente pelo sacrifício, então tudo isso foi levado em conta, mas a gente verifica o quê? A busca por uma proteção e, como o professor Nuno falou, histórica, né? Verificarmos que essas religiões foram por muitos anos, décadas, séculos perseguidas no Brasil e que a gente também precisa respeitar esse tipo de manifestação religiosa. Como as vítimas do discurso de ódio devem agir e como é o trâmite de processos envolvendo isso? Como a gente mencionou, tem duas possibilidades. Se for uma prática criminosa, aí a vítima deve procurar uma delegacia, se for, por exemplo, uma violência contra a mulher, delegacia da mulher, ou fazer um boletim de ocorrência que pode ser feito online. E aí a autoridade vai orientar ou procurar o Ministério Público no atendimento à população para orientar os trâmites, porque depende do crime, depende da caracterização dessa conduta criminosa. Agora, se for na parte civil, a vítima deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública para ingressar, por exemplo, com uma ação de reparação de danos materiais e danos morais, quando ela tiver a sua intimidade, a sua honra e sua imagem violada. E também é interessante a gente destacar que essa tutela, ela pode se dar de forma coletiva. Como eu falei, em razão desse reconhecimento de um dano moral coletivo, ou mesmo dano social, às vezes entidades de classe ou ONGs, essas associações, elas podem promover até de forma coletiva essa tutela, que tem uma eficácia muito interessante, porque você consegue abarcar um número muito grande de pessoas. E deixe-me aproveitar para ressaltar isso.
De fato, a dimensão transindividual dessas ofensas, ela nos parece, não sei se na maioria dos casos, mas em muitos casos, acaba por haver uma transcendência da violência para além daquela pessoa que diretamente recebe e se sente violada, né? E caminhos muito práticos para isso, no sentido que a professora Cíntia acabou de dizer. O Ministério Público e a Defensoria Pública, na verdade, tenha o caráter transindividual, seja coletivo ou não, estas matérias podem ser levadas para estas duas instâncias, porque elas têm competência constitucional para cuidar de direitos fundamentais dessa natureza. E eu só queria complementar o que a professora Cíntia e o professor Nuno falaram em relação à questão das provas, porque é importante também ter a preocupação em ter as provas de que a conduta foi praticada. Então, se foi num ambiente offline, é interessante verificar se tiveram fotos, vídeos, verificar nas câmeras de segurança, identificar testemunhas que presenciaram o ato. Sempre no ambiente offline é mais difícil, né? Então, é interessante que seja já uma busca por coletar essas provas o quanto antes, porque senão fica cada vez mais difícil de recolher esse tipo de prova. E se houver qualquer tipo de agressão física, é muito importante a vítima já fazer um boletim de atendimento médico, porque esse boletim já possui um número que permite o agendamento na delegacia de polícia para o registro da ocorrência. É interessante, por que eles fazem isso? Porque você pode agendar e isso permite com que diminuam as possibilidades de você encontrar o agressor, que muitas vezes os agressores acabam se dirigindo até aquela delegacia já esperando se a pessoa vai reportar e já vai fazer a notícia do crime na delegacia, que é sempre próximo onde acontece a agressão. Então, é interessante que por meio desse boletim de atendimento médico, aí você pode fazer o agendamento, você não precisa se dirigir imediatamente. E se for no ambiente online, é muito importante a vítima tomar algumas cautelas, principalmente não apagar o conteúdo, se for uma mensagem ou e-mail, precisa arquivar exatamente porque essa será a sua prova. E se a violência for por WhatsApp, tire um print da tela, porque pode ser que o agressor tente apagar essa mensagem. Então, você tendo a imagem, não importa se existirá ou não o ato de apagar aquela mensagem. E também busque outros amigos que pertencem a determinado grupo, às vezes eles também receberam essas mensagens, busque reunir essas provas, porque se outras pessoas foram vítimas, também é mais fácil de apresentar, né, essa notícia do crime. E também armazene o e-mail original, o link e a data de acesso, se for por e-mail, e sempre busque salvar em um pendrive, algo físico, que não possa ser adulterado. Eu sei que a gente usa muito a nuvem, né, armazenamento, mas nesse caso é muito importante que nós tenhamos o pendrive, um meio físico, para também não sofrer o risco de ter um ataque de hackers, que dependendo, como é um ataque no meio virtual, pode ser que essas pessoas consigam manipular as provas que você coletou. E o tradicional, e o que eu recomendo é sempre o tradicional direcionamento para o cartório, né? Porque você pode realizar uma ata notarial do conteúdo ou uma declaração de fé pública de que aquela agressão aconteceu via online. Então, eu considero que isso é muito interessante, e o que eu não recomendo é que você poste as agressões nas suas redes sociais, porque isso vai atrair mais agressores, e aí, inclusive, o próprio agressor vai continuar praticando determinadas ações que são de cunho discriminatório, e você acaba atraindo outras pessoas. Então, não divulgue nesse primeiro momento nas redes sociais. Eu entendo que muitas pessoas queiram mostrar como elas foram vítimas e tentar evitar que outras pessoas sejam vítimas, mas nesse primeiro momento, resguarde essas informações, dirija-se na sua cidade, tiver uma delegacia de polícia especializada em crime cibernético, se dirija a ela e busque primeiro a sua proteção, para depois, num segundo momento, inclusive numa condenação, é muito mais efetivo você demonstrar que teve a condenação, e aí tudo também já está um pouco mais calmo. Então, essas seriam as recomendações em relação à produção de provas nesses casos. Me lembrei dos grupos de WhatsApp, né, que é um perigo até para o administrador dos grupos do WhatsApp. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em algumas decisões, tem responsabilizado o administrador do grupo de WhatsApp que não restabelece o diálogo de forma digna nesse determinado grupo. Então, é um cuidado também que se deve ter, porque às vezes as pessoas elas ficam inflamadas,
acreditando num possível anonimato que não existe, ou elas ficam um pouco mais corajosas, né, por detrás de uma tela do computador ou do celular, e às vezes acha que a justiça não atinge essa conduta, né, e ao contrário até mesmo pode ter consequências para o administrador do grupo de WhatsApp. Então, esse é um alerta também que vale a pena. Muito importante lembrar, professora. Existe diferença entre o crime de discurso de ódio e o de injúria e difamação? Como que as pessoas podem identificar essas diferenças? Não existe assim um crime de discurso de ódio, né? Por exemplo, o Código Criminal do Canadá, ele fala que quando se utiliza palavras ofensivas com relação a uma pessoa, a um grupo de pessoas, por qualquer meio de comunicação, então é um tipo muito amplo, né? Aqui no Brasil, a gente não tem um tipo, como a professora Cristina mencionou, um crime de discurso de ódio, como teve, por exemplo, aquele crime de violação de dispositivo eletrônico, que depois de um tempo isso veio tipificado no Código Penal. O discurso de ódio ainda não tem, mas tem formas indiretas, né? Então, realmente, essa prática, ela vai ensejar ou um crime de injúria, ou um crime de difamação, ou um crime contra a mulher, que aí tem uma regulamentação específica. Então, é nesse sentido, né? Uma discriminação contra uma determinada raça, e aí são esses tipos penais que, de forma indiretamente, tutelam essa prática, né? O discurso de ódio. E complementando até o que a professora Cíntia falou, se a gente for analisar, por exemplo, o artigo 20 da Lei 7.716, que acaba abarcando muitas situações que se referem a discurso de ódio, mas é um pouco mais restrita, porque se refere principalmente a crimes raciais. O discurso de ódio, ele é uma violência verbal, física ou virtual contra um grupo que o indivíduo pertence. Já é diferente da injúria. A injúria é contra a pessoa. Então, ele é um crime que é um crime contra a honra subjetiva do indivíduo, porque você tem a ofensa em relação à qualidade do sujeito. Por isso que é tão relacionado à pessoa. Basta que o indivíduo se sinta ofendido e com a honra atingida. Não precisa que outros vejam a ofensa. Por isso que é subjetiva. É o que diferencia, por exemplo, se for tipificado o crime de discurso de ódio, ou pelo menos da forma como nós temos alguns crimes que são correlatos, que a gente pode falar que em algumas situações acaba se adequando ao discurso de ódio. O discurso de ódio é contra um grupo. A injúria, mesmo a injúria racial preconceituosa, em relação ao indivíduo. Então, fazendo um paralelo entre a injúria racial preconceituosa e o artigo 20 da Lei 7.716, que são os crimes contra a raça, exatamente, nesse caso, um é contra o grupo e outro é contra o indivíduo. E já a difamação é contra a honra objetiva. Então, é como o indivíduo é atacado no âmbito da sua relação com a sociedade. Então, perante a sociedade, a honra dele é atacada. Então, outras pessoas acabam presenciando o ataque em que é imputado determinado fato ofensivo contra a reputação do indivíduo. Então, a reputação dele perante o seu grupo social, perante a sociedade que é atingida. Então, basicamente, seriam essas as diferenças. Na análise de vocês, houve uma amplificação do discurso de ódio com a popularização das redes sociais? Eu também gostaria que vocês traçassem uma relação entre discurso de ódio e a ampla divulgação de desinformação na internet que a gente tem visto nos últimos anos, especialmente nas redes sociais. Do meu ponto de vista, eu acho que houve uma ampliação pelo fato que não é uma conduta nova, né? Mas, assim, ampliou-se porque as redes sociais potencializaram a disseminação desse discurso de ódio. Porque antes, muitas vezes, ficava na escola, então, às vezes, no ambiente escolar, no ambiente profissional, condominial, e agora, com as redes sociais, não tem limites, né, de tempo, de espaço. É em todo lugar, a qualquer momento, esse discurso de ódio ele é fomentado, ele circula. Então, nesse sentido, do meu ponto de vista, as redes sociais potencializaram, amplificaram, em virtude de não ter esse limite, né? Eu acho que muitas pessoas, como eu disse, acabam tendo a falsa ilusão de que estão acobertadas pela tela do computador, do celular, quando não é verdade. É muito facilmente rastreável, porque até o Marco Civil da Internet obriga os provedores de aplicação a armazenar os logs de acesso por um determinado período. Então, até mesmo o perfil fake, né, é possível rastrear e é possível chegar até essa pessoa.
de forma equivocada, se acredita que tem um anonimato, que está mais protegido, e às vezes até mesmo a gente consegue detectar que, se fosse presencial, a pessoa não teria coragem de dizer tudo aquilo. E quando ela está, então, online, né, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, numa rede social, ela fica mais corajosa. Nesse sentido que eu acho que há uma amplificação, mas não que as redes sociais criaram esse tipo de prática, porque realmente não, mas eu acho que aumenta o impacto, pelo menos com certeza. É exatamente isso que a professora Cíntia falou, a questão do discurso de ódio sempre teve na nossa civilização. A grande questão é que com a internet a gente aumenta muito a velocidade e a conexão entre os indivíduos, né? As pessoas falam, né, eu tenho 14 mil amigos, então, quer dizer, são redes grandes, né? E ao mesmo tempo, quando você dissemina determinado tipo de conteúdo, a velocidade é muito grande dessa disseminação. Então, é nesse sentido que a internet a gente pode verificar que ela amplifica, né? Porque acaba atingindo um maior número de pessoas, que era diferente de, por exemplo, se existia uma publicação impressa, né? Um panfleto, alguma coisa que circulava em determinada região. Agora não tem restrição nem de fronteiras. Então, nesse sentido que a gente pode verificar, né? Que existe essa ampliação. Agora, essa questão, eu vejo em muitos casos a conexão do discurso de ódio com a questão da desinformação. Porque, em muitos casos, a desinformação é veiculada, a famosa fake news é veiculada e difundida para legitimar discursos de ódio. Então, a desinformação agride determinado grupo de indivíduos e é utilizado aquela desinformação para legitimar o discurso de ódio e falar, viu, como esse grupo merece ser banido da sociedade ou merece determinado tipo de exclusão, porque eles fazem tal coisa. A gente verifica muito hoje em dia, principalmente em momentos eleitorais, que determinados grupos de indivíduos são atacados constantemente e são circuladas desinformações, mas é exatamente para legitimar esse discurso de ódio. Em muitos casos, sim, utilizam-se, por exemplo, estudos pseudocientíficos que falam sobre determinado grupo e, ao mesmo tempo, isso legitima determinados discursos de ódio. Então, eu acabo vendo conexão, sim. Também vejo conexão, mas é um assunto que merece muito estudo, né? Que vai ser objeto de muito esclarecimento no futuro. Ainda está por entender como estas novas tecnologias funcionam, a serviço de quem elas estão, quanto dinheiro está envolvido nisso, que projetos políticos estão beneficiando-se de campanhas de desinformação, né? Disseminação de mentiras. Então, há muito por desvelar, é um trabalho a fazer. Entendemos o que se passa, quais são os autores, né, quais são as medidas jurídicas que podemos adotar para proteger a democracia, proteger a boa-fé das pessoas de práticas que, pelo discurso, tornam impossível distinguir o verdadeiro do falso, né, que corroem a democracia, corroem as instituições, as relações humanas. Aprofundando um pouquinho essa fala do professor Nuno, recentemente estourou o escândalo dos Facebook Papers, uma série de documentos do Facebook vazados por uma funcionária da empresa que revelou, entre outras coisas, que o algoritmo da plataforma contribui para a disseminação de conteúdo de baixa qualidade, como discurso de ódio, já que esses conteúdos prendem o usuário por mais tempo na plataforma e aumentam seu engajamento. Os documentos mostram ainda que o Brasil é um dos países com maior registro de postagens com discurso de ódio. Como vocês analisam o impacto disso, não apenas sobre as nossas minorias sociais, mas sobre a democracia brasileira como um todo? É interessante esse tema, eu vou analisar sobre a perspectiva do Marco Civil da Internet, porque quando essa legislação foi debatida, um dos grandes pontos era como os provedores de aplicação, o exemplo Facebook é um provedor de aplicação, como eles podem regular por eles mesmos, esses provedores, o que é lícito, o que não é lícito falar. Tanto é que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele já inaugura, né, o artigo falando, olha, para proteger a liberdade de expressão, nenhum conteúdo será retirado, salvo por ordem judicial. Então, precisa de uma ordem judicial para que esse conteúdo seja retirado. Eu sempre fui uma defensora de que essa redação não era aconselhável. O sistema anterior, que era a redação original, de que bastava a comunicação da vítima para que esse conteúdo fosse retirado.
e eu sempre fui uma defensora do sistema que a gente fala notice and take down, a vítima informa e o conteúdo é retirado do ar. No entanto, o artigo 19 fala que precisa de uma ordem judicial. E a gente vê, né, as questões do banimento, outras formas, né, de que a própria rede social acaba utilizando ferramentas para tentar responder à sociedade e tentar demonstrar essa responsabilidade social para que o uso dessa determinada rede social, dessa plataforma, seja conforme os direitos humanos, né, que a gente tem mencionado em diversos momentos hoje na nossa entrevista. Esse exemplo era uma possível aplicação de uma autorregulação em que os próprios provedores, eles podem, então, segundo as suas políticas, né, de uso, os termos e condições de uso, determinar um conteúdo ilícito. E enquanto que no Marco Civil da Internet, eles mesmos, os lobbies dos provedores de aplicação, defenderam justamente o contrário, de só uma ordem judicial. E, nesse sentido, assim, quanto à eficácia, justamente por não ter um órgão regulamentador que fiscalize tudo isso, fica à mercê dos provedores de aplicação. E na lógica de mercado, ninguém quer perder números, né? Então, se há uma integração e envolvimento maior com esse tipo de discurso, assim como o fake news, né? Que em outros momentos a professora Cristina, o professor Evandro, a gente já debateu bastante sobre esses assuntos, e a gente detectou, né, que o fake news, esse discurso mais apelativo, realmente chama mais atenção. Aí o interesse dos provedores de aplicação em disseminar esse tipo de conteúdo. Então, o que seria interessante? Que a sociedade civil, né, então, de forma multissetorial, a gente pudesse organizar, seja por meio da Anatel, enfim, né, porque não tem uma agência reguladora de uso da internet, mas o CGI, Comitê Gestor de Internet no Brasil, com a Anatel, que elas possam efetivamente regular essa questão, fiscalizar se realmente esses provedores de aplicação estão cumprindo o seu papel social. E esse contexto todo nos demonstra a necessidade de rediscutir o artigo 19, sim, do Marco Civil da Internet, que inclusive agora está sob júdice no Supremo Tribunal Federal, porque basta, se os próprios provedores de aplicação podem retirar um conteúdo, por que não a vítima noticiando a ilicitude de um conteúdo, esse conteúdo ser bloqueado? Então, eu acho esse tema ainda tem muito caminho assim a ser percorrido. E só complementando, o que eu gostaria de ressaltar é que a melhor medida, além de, claro, como a professora Cíntia falou, de ter algum órgão responsável por regular esse conteúdo, porque tem a sua finalidade social, assim como as mídias clássicas, elas são controladas e elas devem visar a cultura, a educação, enfim, difundir o saber também. A internet não pode ser terra de ninguém. Mas algo muito importante é a gente trabalhar com a ideia de educação digital também. Nas escolas, desde o início, né, do processo, a gente está iniciando um processo de alfabetização das crianças, mas também já precisamos introduzir no currículo delas a questão da educação digital e em todas as faixas etárias, mas eu falo desde o início. A Itália começou a incluir no currículo a partir do que seria o primário, depois do que aconteceu nas últimas eleições deles, mas a educação digital é uma grande ferramenta para isso, porque até como a professora Cíntia mencionou, existem vários estudos, inclusive a Universidade da Califórnia identificou numa pesquisa de 2018 que 70% das pessoas que compartilham determinado conteúdo, que tem ou uma desinformação ou um discurso de ódio, só compartilham porque leem o título ou a URL, que é chocante, que chama atenção, e aí só compartilham, nem sabe se o conteúdo tem um discurso de ódio. Às vezes nem sabe realmente qual que é o conteúdo, porque as pessoas não estão lendo. E quando leem aquela reportagem, só leem o primeiro ou o segundo parágrafo. Chegar até o último parágrafo é quase ínfimo. Então, é por isso que eu falo, a educação digital vem para isso. Não compartilhe conteúdos que você não leu só por causa do título. Você não sabe se você está ajudando a divulgar um conteúdo que tem um discurso de ódio, por exemplo. E isso também é uma importante ferramenta. Educar a população para compreender como deve agir no âmbito da internet, tanto redes sociais como plataformas eletrônicas como um todo. Para a gente finalizar, quais são os limites entre uma regulação adequada desse tipo de conteúdo nas redes sociais e quais são os possíveis riscos à liberdade de expressão?
Bem, sobre a questão da regulação, o raciocínio é muito simples, né? Nós não podemos entregar o galinheiro para ser cuidado pela raposa. Essa é uma questão muito importante. Há sempre uma forte pressão de agentes econômicos poderosíssimos de evitar a regulação ou de capturar a regulação, seja por meio legislativo, seja por meio administrativo. E o Brasil tem experiências muito importantes, exitosas, como pensemos no campo do direito do consumidor, né? Vamos ver a diferença da vida de cada um de nós, né? Antes e depois do Código de Defesa do Consumidor, que impôs, sim, um sistema de proteção dos direitos do consumidor e da regularidade das relações de consumo, com direitos e obrigações muito claramente expressos e com responsabilidades públicas compartilhadas com a sociedade civil para assegurar o funcionamento desse sistema. Responsabilidades tanto administrativas, com competências administrativas e judiciais, processuais, que não são, evidentemente, totalmente eficazes, né? Há muito ainda a construir nesse campo, mas olha o quanto nós construímos, né? Do ponto de vista de termos relações humanas civilizadas, no mesmo horizonte que nós precisamos caminhar no que diz respeito à regulação desse outro setor da economia. Já falamos sobre o poder que está envolvido nessa seara, né? O dinheiro que está envolvido nessa seara, os danos que isso pode causar e efetivamente causa. Então, é necessário proteger as pessoas, é necessário proteger a democracia, é necessário proteger os mercados. Nós precisamos de políticas públicas, de processos públicos de controle e responsabilização. Eu sou muito favorável a essa ideia de regulação multissetorial, que eu acho que é a forma mais eficiente para dialogar entre os players da sociedade civil, científica, empresas, o setor laboral, então diversos setores dialogando em conjunto para construir um ambiente seguro, um ambiente sustentável de comunicação com essas ferramentas, por exemplo, as redes sociais. Concordo com o que o professor Nuno e a professora Cíntia falaram, e só para complementar, eu não vejo que a regulação seja um risco à liberdade de expressão, porque nós podemos seguir como fazemos hoje em dia, que ela não é prévia, o controle não vai ser prévio do que se fala, ou não se vai viabilizar que o indivíduo se associe a determinado grupo da internet, mas a questão vai ser responsabilizado posteriormente pelo ato, pela conduta que se é realizada. Então, não vejo que há um risco efetivo pela regulação e vejo que é necessária a presença do Estado, sim, nesse tipo de regulação, exatamente para que a gente pense na proteção dos direitos dos cidadãos como um todo, não um grupo específico. E, por último, só queria mencionar que até foi objeto de disciplina num relatório da União Europeia de 2019, que é muito importante ter um diálogo entre o Estado e as grandes plataformas, as big techs, em relação à questão do SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que existem critérios, regras para colocar determinada reportagem em destaque. E na União Europeia indicou, olha, se existe uma mídia tradicional, um jornalismo sério que verifica suas fontes, etc., eles não deveriam estar disputando o mesmo espaço com aqueles que circulam a desinformação e dominam o SEO. Então, essas reportagens que vêm dessas mídias sérias, no jornalismo sério, deveriam ter um destaque maior, por exemplo, no Google Search, quando você faz a pesquisa, eles têm um privilégio de estar entre os primeiros, exatamente porque não é possível ficar controlando tudo que é postado na internet, mas é possível dar um maior destaque, uma maior força para aqueles que fazem realmente uma comunicação séria, se verifica se a notícia realmente, a informação é correta ou não. Então, acho que também é uma boa medida que a gente pode depois iniciar os nossos trabalhos aqui no Brasil. Bom, infelizmente o USP Analisa está chegando ao final. Quem esteve conosco foram as professoras da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e também integrantes do Grupo de Estudos Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima e Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, e também o diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Nuno Coelho. Nós conversamos sobre discurso de ódio e liberdade de expressão. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço muito, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. O USP Analisa fica por aqui. Espero você no nosso próximo programa. Até lá! Você ouviu USP Analisa,
um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.